Opa, professor Felipe Fontoura, então agora a gente vai entender um pouco mais sobre buscas de valores, mais especificamente buscando por padrões. Porque imagine o seguinte, que você deva selecionar, aqui é só um exemplo, todos os contatos que se chamam João, todas as empresas que iniciam o telefônico DDD 11, ou então todos os lançamentos com a descrição iniciando com pedido. Todas as solicitações que você acabou de ver, esses exemplos citados, são necessidades verídicas do dia a dia de um programador que necessita extrair informações do banco de dados e gerar relatórios. E até o momento, a gente aprendeu a utilizar dessa forma, ou seja, utilizando um operador igual, né, ou então um operador diferente, maior ou igual, enfim, mas sempre um operador desse tipo. Então imagina que a gente precisa achar aí um valor, por exemplo, João ou Emily, enfim, sem saber do que se trata realmente, qual é o valor. Ou seja, no momento que eu estou buscando, eu não sei que, por exemplo, nesse caso aqui, o nome empresarial seria Emily José Marketing ME. Bacana? E se você perceber aqui nessa planilha, você vai perceber a quantidade de registros. Então imagina que você precisa fazer um pequeno relatório, um sistema, uma tela de busca que você deixa lá aberto o campo. Olha, pesquisa aqui o nome empresarial. Raramente alguém vai saber de tudo, senão não iria estar pesquisando, não é verdade? Então, por isso, a gente precisa de um operador que aceite padrões de busca. Ou seja, permita a gente digitar alguma coisa e ele acha o restante para a gente. Nesse caso, o operador que você e eu estamos buscando é o operador like. Esse operador like ele funciona da seguinte forma: você coloca a chave, o padrão de busca e o caractere coringa. Esse caractere coringa vai ser o responsável por dar a inteligência aí entre aspas, da busca. Ou seja, nesse caso aqui, e eu vou passar uma tabela disso, fica tranquilo, e nesse caso aqui, ele está buscando todos os nomes empresariais que começam com Emily. Pode ser Emily João, Emily José, enfim, pode ser qualquer coisa que inicie com Emily, porque ali o caractere coringa, que é o porcento, está dizendo para a gente que pode ser qualquer coisa depois de ali. Bacana? E o operador like ele propicia encontrar, como eu comentei, valores sem saber com exatidão o que procurar. E ele depende muito dos caracteres coringas. E para que a gente possa informar qual é o padrão que o banco de dados deve encontrar, a gente deve utilizar esses caracteres coringas para busca, como eu já comentei contigo naquele exemplo. Basicamente, nós temos dois caracteres coringas, o porcento e o underline, tá certo? O porcento, ele busca por um ou mais caracteres. Então, por exemplo, se eu digitar VE e o porcento, ele vai buscar por VE, a palavra verde e a palavra vermelho. Bacana? Se eu digitar o underline, né, o underscore, ele busca por um caractere específico. Então, por exemplo, se eu digitar F underline Lipe, ele vai buscar por Felipe ou Felipe. Bacana? Então, basicamente você tem esses dois caracteres aqui para que você possa trabalhar. E aqui está alguns exemplos do que a gente pode encontrar. A gente tem aqui o nome empresarial. Nesse caso aqui, ele vai buscar todos os nomes que iniciam com E. Na segunda linha, todos os nomes que terminam com E. Todos os nomes empresariais ali que contém José. Todo nome empresarial que possui pelo menos a segunda letra com M, tá certo? E no último caso, um nome empresarial que ele inicia, pode ter qualquer coisa, e ele termina com E. Bacana? Então é importante a gente dar uma verificada no funcionamento aqui das coisas para que você possa entender a fundo. E para isso eu vou utilizar aqui o nosso banco de dados, que você já sabe que está representado também nessa planilha. Também a gente tem aqui o nosso tão querido UPG Admin, que é o nosso gerenciador de banco de dados. E só lembrando que esse aqui é um dos vários gerenciadores que a gente tem. Bacana? Então vou abrir aqui uma consulta e vou abrir aqui o nosso primeiro exemplo, que é aquele exemplo em que a gente digitava o nome empresarial e dava um like de Emily. Professor, como é que você sabe que existe um Emily? Né? Bom, porque eu vim aqui e olhei. Então a gente tem um registro com ID 2 que se chama Emily e José Marketing ME. Então, nesse caso aqui, a gente digitou aqui um like, Emily,
A única coisa que você precisa ficar bastante atento é que o like, ele tem, dependendo do banco de dados, esta restrição, tá certo? Ele não aceita caracteres que estejam em desconformidade aí com, né, com o maiúsculo e o minúsculo. Tá, professor, e daí? O usuário não sabe, né, dessa situação. Ele pode digitar Emily tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, porque ele não vai se dar o trabalho muitas vezes. Para isso eu vou te ensinar um pequeno segredinho aqui, que é uma função de SQL, que ela transforma toda a entrada dela em maiúsculo. E essa função aqui no Postgres, e todo banco de dados tem uma função dessa, só você consultar o manual, é chamado de upper. Essa função aqui, upper, ela vai transformar para maiúsculo tudo que você pesquisar. Então ela vai transformar para maiúsculo, né? Transformar e não vai guardar essa informação, tá? Só vai transformar a saída dela, tá certo? Para maiúsculo de toda a informação do nome empresarial, e a gente vai utilizar também esse segredinho aqui, porque não importa o que a pessoa digitar. Então, quando eu digitar aqui e pressionar F5, ele vai encontrar. Se eu digitar agora minúsculo, ele também vai encontrar. Bacana? Então, esse aqui é o nosso operador like. Agora, a sua tarefa é começar a brincar com esse operador e também começar a explorar todas as outras nuances desse operador like, que são os caracteres coringa, como a gente viu aqui nesse caso. Você pode colocar o porcento depois, o porcento antes, você pode procurar coisas no meio, enfim. Agora então, fica a sua tarefinha de casa, brincar com esse operador aqui e entender realmente como funciona. Bacana? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula e espero também que você trabalhe bastante com esse operador, que ele é um dos operadores mais importantes da programação, porque ele permite você criar aí campos de buscas. Legal? Então vou ficando por aqui, forte abraço, tchau, tchau.